quando todos os recursos humanos falham. É um momento terrível, quando a gente recorre a tudo e a todos e nada de resposta, nada de solução, e o problema pelo qual passamos se agrava cada vez mais. Há pessoas que passaram por este momento, há pessoas que passam por este momento, há pessoas que passarão por este momento. A Bíblia Sagrada registra inúmeras histórias bíblicas, episódios na vida de pessoas que passaram por esses momentos, que os recursos falharam e nada mais poderia ser feito senão enfrentar a morte, enfrentar o deserto, a solidão, a tristeza e o sofrimento para sempre. Nós estamos aprendendo uma série de lições baseadas em Isaías capítulo 55. Permita-me repetir mais uma vez o texto para você se lembrar. Deus disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela vai cumprir e alcançar o seu objetivo, uma vez Deus falando, fique tranquilo. Vai acontecer dentro da perspectiva, da vontade, do tempo, do momento e do jeito de Deus. Deus tem o seu tempo, a hora e a maneira como agir através do seu poder, mas se revelar através da sua palavra. O capítulo 5 do evangelista Marcos, nós temos uma história interessante nesse sentido. A Bíblia fala sobre uma mulher que passou por esse momento, esses momentos de desengano humano. Eu quero ler para você os versos 25 e 26 do capítulo 5 de Marcos. Anote, se você puder, e leia essa história depois em sua própria Bíblia. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes, cada dia estava indo pior. Que situação terrível! Ela havia lançado mão de todos os seus recursos humanos, gastou todos os seus recursos em prol da sua saúde, que é uma coisa prioritária para nós. A saúde é a coisa de primeira mão em nossa vida, o primeiro investimento que se pode fazer em nossa vida, porque sem a saúde nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas aquela mulher estava desenganada, não apenas de um, de dois e três médicos. Ela diz que pela mão de todos os médicos, muitos médicos, melhor dizendo, e ela havia gastado tudo quanto tinha. Eu imagino ela olhando ao seu redor, não havia mais nada, aquilo que ela pudesse lançar mão e dizer, isso aqui ainda existe um socorro, ainda existe este valor que eu possa usar para o meu tratamento. Não. A Bíblia diz, é muito clara quando diz, e que havia perdido ou padecido muito com muitos médicos, despedido tudo que tinha, quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo cada dia pior. Eu imagino a situação dessa mulher. Eu imagino que esta é a situação de muitas pessoas. Eu imagino que essa será ainda a situação de muitas pessoas neste mundo de dor, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de pecado. Eu me lembro que passei por uma época assim, na época da minha irmã, quando ela estava internada no hospital, aliás, numa UTI, entubada. Eu ligava todos os dias pela manhã, ela estava enfrentando um câncer em estado terminal, e todos os dias eu ligava para o acompanhante e perguntava como ela está. Hoje ela está pior do que ontem. Não há notícia pior. E a gente sabendo que os recursos estavam se esgotando no sentido dos recursos humanos.
porque os médicos é quem podiam fazer alguma coisa naquele momento. Eu conversava com a doutora na época e ela dizia: pastor, eu não posso fazer mais nada pela sua irmã. Esgotou as possibilidades dela resistir. Ela está chegando o momento de entrar em óbito. É só aguardar o momento. A medicina não pode fazer mais nada. Que momento! Que coisa terrível! Mas com Jesus as coisas mudam. É nesse momento de desengano humano, quando todos os recursos financeiros e humanos falham na nossa vida, que Jesus entra em ação. Olha o que diz a palavra do Senhor, o verso 32. A Bíblia diz que a mulher ouviu falar de Jesus. E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela soube que Jesus estava ali. Ela soube que Jesus passava por ali. E ele estava naquela região. E ela colocou no seu coração e disse: se eu tão somente tocar, nele eu ficarei curada. Isso é o verso 27. Refazendo aqui o que eu disse, o verso 22, verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Aquela mulher estava debilitada. Aquela mulher estava em estado frágil. Ela veio se arrastando. Ela veio se ralando pelo chão, além dos chutes, quem sabe, do empurra-empurra da grande multidão, ela não podia nem se colocar em pé. Mas ela veio por detrás dele. Era uma situação crítica, uma situação horrível. E ela foi, e a única coisa que ela podia alcançar de Jesus era a orla da sua veste, a bainha da sua veste, a parte mais baixa de Jesus, que era a roupa, ela foi lá e tocou. Jesus sentiu que naquele momento dele saiu virtude, saiu milagre, saiu poder. Ele se volta para a multidão e diz: quem me tocou? E a multidão diz: mas Senhor, somos muitos, nós te tocamos, até involuntariamente. E tu perguntas quem te tocou? Ele disse: não. Foi um toque diferente. Eu sinto que de mim saiu poder. Eu sinto que de mim saiu milagre. Eu sinto que alguém está aqui buscando algo para a sua vida, um milagre que ninguém pode fazer. Jesus é Deus, e como Deus ele é onisciente. Sim, ele sabe todas as coisas sem que elas aconteçam. Ele sabe as palavras que vou pronunciar antes que eu as pronuncie. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades de maneira antecipada. E por isso ele é o poderoso, o todo-poderoso, aliás. E Jesus, naquele momento, olhando para trás, a mulher se declarava dizendo: Senhor, fui eu. Jesus sabia que ela estava ali. Jesus sabia que ela precisava. Jesus sabia das suas dores. Jesus sabia que ela estava desenganada dos médicos. Jesus sabia que ela não tinha mais recurso, mas isso nunca foi barreira para o poder de Deus. Nunca. Nunca foi um impedimento para que Jesus agisse poderosamente. Olha, se nem a cruz pôde matar Jesus, aniquilar Jesus, nem a sepultura foi capaz de retê-lo por um segundo após Deus ordenar que ele saísse da sepultura. Imagine essas coisas tão pequenas. É quando lemos no verso 34, Jesus cheio de compaixão pela miséria,
pela vida triste, pela dor, o isolamento, pela solidão daquela mulher que lutava sozinha agora. Ele disse, verso 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja curada deste teu mal. Olha, quero deixar muito claro, nem sempre Deus, na pessoa de Jesus, Ele quer curar ou Ele cura as nossas enfermidades. Não que Ele não possa, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Esses fatos foram escritos para que aprendamos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da nossa alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Para revelar que quando Deus diz algo, isso acontece. Quando Deus diz, acontece da maneira como Ele diz e vai causar um resultado para o qual essa palavra fora designada. E Jesus disse, filha, levanta-te. Ou seja, tua fé te salvou. Vai e ser curada desse teu mal. A mulher foi curada terminantemente da sua doença, pela vontade, pelo poder, pela misericórdia de Deus. Eu posso te garantir uma coisa. A gente pode não ser curado das nossas enfermidades carnais, como é os casos aqui, até de modo isolado na Bíblia Sagrada, que fazia parte do ministério de Jesus, não para dizer que ele era Deus, mas porque ele é Deus. Ele fazia isso porque ele é Deus, ele fazia porque queria, é o seu poder, é a sua vontade absoluta, mas ele tem a sua vontade permissiva. Ele pode dizer não para as nossas enfermidades. Mas uma coisa eu posso te garantir, todo aquele que está morrendo neste mundo, sem Jesus e sem esperança, desenganado de tudo, Jesus está aqui. Sim. E ele disse em João capítulo 5, verso 24, todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Paulo declarou dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque foi Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos. E ele está sentado agora à destra do trono de Deus, está intercedendo por nós. Você é um pecador, é uma pecadora. Você já procurou todos os meios para perdão dos seus pecados e continua ainda com o seu coração frustrado, a sua alma ferida, dolorida. Ninguém pode te ajudar. Eu apresento aqui Jesus, o Salvador, que pode curar não apenas a enfermidade humana, mas ele pode curar a enfermidade espiritual da tua alma, porque ele curou da minha e já curou de milhões de pessoas ao redor do mundo. Está curando hoje, está curando agora, e eu espero que a sua alma seja curada pelo poder de Deus, através da sua palavra que não pode voltar vazia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pela tua grande e eterna graça derramada sobre as nossas vidas, mas, sobretudo, ó Deus, pela salvação que, através da tua graça, por meio da nossa fé, foi nos dada um dia, curando a nossa alma da perdição eterna no inferno. Obrigado, Deus, pelas pessoas que neste momento me assistem. Obrigado por aquelas que podem escutar a tua palavra, mas que, sobretudo, possa ouvir, procurar entender e atender o que o Senhor está dizendo. Que a cura seja real na vida de pessoas neste momento, nesta hora. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus não pode deixar para fazer amanhã aquilo que nós pedimos hoje.
O homem da cruz disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, ou quando voltares na tua glória. Jesus imediatamente disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele quer fazer a obra agora. Abra o seu coração. Deus te abençoe. Deus te guarde. Temos um encontro marcado na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.